Olá pessoal, tudo bem? Bom, hoje nós estamos aqui para gravar o nosso terceiro vídeo sobre o Falando um pouco de tudo na obstetrícia agora, né? Bom, nós gravamos o vídeo anterior, nosso segundo vídeo, falando sobre cardiotografia fetal, né? Onde nós iríamos falar das todas as variáveis e nós iniciaríamos pelas desacelerações. Nós falamos no nosso segundo vídeo sobre a desaceleração precoce, ou também desaceleração cefálica. Hoje nós vamos falar sobre a desaceleração tardia, ou também conhecida como desaceleração placentária, tá? Bom, nós falamos um pouquinho, para a gente poder retomar aqui alguns conceitos, sobre a definição de DIP. Nós utilizávamos muito essa terminologia DIP, e DIP significa desaceleração intraparto, tá? DIP não se usa mais, só para a gente retomar, é uma terminologia que caiu por terra, que já se desatualizou, e a gente não usa mais a palavra DIP. Nós utilizamos hoje o nome da desaceleração, bem como o nome da sua fisiologia de ocorrência. Então, a gente fala desaceleração tardia ou desaceleração placentária, que é a mesma coisa. Por que placentária? Porque a ocorrência dessa desaceleração, a diminuição do fluxo sanguíneo, né, O2 desse bebê, ele tá onde? Na placenta, tá? É ali na placenta que vai diminuir esse fluxo, essa oferta de O2, essa diminuição de fluxo sanguíneo mesmo, e aí então a gente tem a desaceleração tardia ou placentária. Bom, ela é a famosa antiga DIP2, tá? Que a gente não vai falar mais, a gente vai falar de desaceleração tardia ou placentária, porque agora estamos todos aqui detentores do conhecimento, né? Então, como que ela acontece? A desaceleração tardia ou placentária é aquela desaceleração que acontece depois da contração. Então, você tem o zênite da contração, ou seja, o pico da contração, né? Contraiu, o pico, o zênite, e aí eu vou ter depois o quê? O nadir da desaceleração. Então, eu tenho a contração e depois eu tenho a desaceleração. Esse período aqui, ó, de tempo, né, da ocorrência da contração para depois desacelerar, esse tempinho aqui, ele leva coisa de 20 a 30 segundos. É um lapso de tempo de 20 a 30 segundos após a contração para acontecer a desaceleração. Por quê? Porque é o seguinte, quando você diminui o fluxo utroplacentário, até que este bebê, ele sinta a diminuição desse fluxo, ele sinta que foi um fluxo sanguíneo diminuído e, consequentemente, uma O2 reduzido, os seus bariquimioreceptores carotídeos e cerebrais, eles consigam captar essa diminuição na oferta, leva cerca de 20, 30 segundos, porque a ocorrência tá lá onde? Tá lá na placenta. Então, até chegar nele, né, e ele ter essa sensação, ele sentir esse lapso, aí a gente vai ter esse tempo aí de 20, 30 segundos. Por isso que o zênite da contração, ele vai acontecer diferente, não é junto, é antes do nadir da desaceleração, tá? A desaceleração tardia, até ela retornar à linha de base, ela leva coisas de 40, 45, 50, 55 segundos. Ela demora um pouco mais do que a desaceleração precoce para retornar à linha de base. Ela forma como se fosse um V, né? Então, ela tem essa abertura maior, né? Da decalagem até o seu retorno, ó, ela leva um tempo maior, tá? Ela não tem um tempo exato, a gente tá falando de fisiologia, então ela pode demorar aí 40, 45, 50, 55 segundos, mas geralmente é aí os seus 40, 45 segundos e chega no máximo a 1 minuto, ela não passa disso, tá? Então é muito importante gravar essa informação aí. A desaceleração tardia, ela não vai ultrapassar 1 minuto. Por quê? Porque daí isso já começa a ter a ver com outros tipos de desacelerações que a gente vai falar nos próximos áudios, tá? Então, a desaceleração tardia, ela chega no máximo a 1 minuto, ela não passa disso. E essas informações, elas são muito importantes para nos ajudar a categorizar, classificar, analisar, interpretar esses achados cardiotocográficos. Então, lembrando que a desaceleração tardia, ela tem em torno de 40, 45 segundos, até no máximo 1 minuto. Passou de 1 minuto, aí a gente vai ter outras peculiaridades para avaliar, tá? Bom, então como que acontece, qual que é a fisiologia dessa desaceleração, né? Como que ela acontece? A gente sempre coloca assim, né? Se a ocorrência dela tá lá na placenta, eu pergunto pra você, né? Como que isso se dá?
como que isso acontece. Então, vejam bem, nós temos assim, ó, nós temos todo o espaço interviloso, então nós temos a placenta aderida ali no útero, certo? Todo o endométrio, nós temos a placenta aderida, e aí nós temos o cotilédon, que é a face materna da placenta aderida a esse útero, e aí o que vai acontecer? Essa parte de adesão, nós temos o espaço interviloso. No espaço interviloso, nós temos o quê? Nós vamos ter oxigênio, tá? Então, quando a gente fala de reserva fetal, nós estamos falando de oxigênio, ok? Então, quando esse bebê, ele tem uma boa oxigenação placentária, quando esse bebê tem um espaço interviloso rico em O2, em concentrações de O2, significa que esse bebê não tem uma insuficiência placentária. Significa que ele tem um fluxo, uma troca uteroplacentária adequada, tá? Então, quando esse bebê ele tem uma boa oxigenação nesse espaço interviloso, acontece uma contração, ou seja, a diminuição do fluxo, consequentemente da oferta de O2, o que acontece? Esse bebê não sente, porque vejam bem, eu estou dando O2 para você, de repente eu paro de dar. E aí, esse bebê, ele vai lá no espaço interviloso, ele pega o O2 que está lá, porque ele tem uma adequada, né? Uma adequada quantidade de reserva de O2, ele tem um adequado funcionamento de placenta, ele não tem insuficiência placentária, tá? E aí, então, ele vai lá e pega esse O2 que está ali e faz uso. Então, independente se diminuiu o fluxo ou não, ele tem essa reserva e aí ele não vai sentir essa queda de O2, porque ele pegou desse espaço interviloso, e aí ele vai continuar lindo e maravilhoso, ou seja, ele não vai apresentar representações cardiotocográficas, ele não vai ter desaceleração tardia, ele não vai diminuir o batimento cardiofetal, ele não vai ter uma variabilidade comprimida, ele não vai ter nada disso, tá? Ele vai se manter. Agora, quando você tem uma contração uterina, e este bebê, ele não tem uma boa reserva, ou seja, o espaço interviloso dele não é detentor de uma quantidade de oxigênio adequada, né? Ele pode ter uma insuficiência placentária por N motivos. E aí, então, o que acontece? Eu vou diminuir a minha oferta, o meu fluxo de O2, e quando esse bebê ele vai tentar pegar um espaço do espaço interviloso, O2, o que acontece? Ele não tem. E aí é onde ele sente, tá? Então, nós temos aí esse lapso de tempo de 20, 30 segundos após a contração, que é até ele sentir. E quando ele sente que ele não conseguiu captar, né, esse O2 do espaço interviloso, porque ele não tem o suficiente, aí, então, ele vai desacelerar. Ele vai demonstrar desaceleração tardia. Isso nos mostra que é um bebê que tem pouca reserva. É um bebê que tem uma insuficiência placentária ali, tá? E aí, como que isso acontece? Nós temos, então, né, o pico, ou seja, o zênite da contração acontecendo aqui, ó, contraiu. E aí, depois de 20, 30 segundos, eu desacelero, que é o nadir da minha desaceleração, a minha decalagem aqui. Como que isso se dá? Prestem bem atenção. Quando você tem o pico de uma contração, você tem uma intensidade. E aí, guarda essas informações, porque a gente vai falar sobre intensidade de contração, nós vamos falar sobre as peculiaridades da contratilidade uterina em outros áudios, tá? Então, a contração, gente, ela não deve ser só avaliada na sua duração e na sua frequência. A gente vê as pessoas avaliando muito frequência. Ah, tem 2 em 10, tem 3 em 10, tem 4 em 10, tá ótimo. Não tá ótimo. Você só vai dizer se tá ótimo quando você avaliar a contração como um todo. E a gente avalia o quê? Duração, frequência, intensidade, atividade uterina. Mas como que eu vou ver isso na cardiotocografia? Pois é, o método cardiotocográfico externo, né, esse que a gente realiza, ele dá para ser verificado todas essas variáveis, ele nos confere esses dados de forma preditiva, porém totalmente necessária. E assim, os achados do mestrado que eu finalizei agora, nós trouxemos resultados maravilhosos frente a isso e que nós vamos falar nos próximos vídeos, tá? Então tome muito cuidado com essa questão. E assim, intensidade de contração é uma coisa, duração é outra. E há quem confunda. Não tem que confundir, a gente vai deixar isso muito claro no próximo vídeo. Mas vejam só, quando você tem o zênite, o pico de uma contração, ela tem a sua intensidade, né? Quando você tem essa intensidade contrátil, nós temos ali, ó,
o espaço interviloso. Dentro desse espaço interviloso, eu tenho o meu PO2, que é a minha pressão parcial de O2, tá? E aí, então, eu tenho toda uma circulação normal entre veias, artérias, uterinas, eu tenho toda uma circulação intraplacentária, tá? O meu espaço amniótico, a minha pressão intraamniótica dentro das minhas bolsas das águas, né, intraamniótica, ela fica em cerca de 10 milímetros de mercúrio, tá? Quando eu tenho lá o meu músculo miomέτrio, a minha pressão intramiometrial, ela é cerca de 10 milímetros de mercúrio, e a minha pressão nas artérias e veias uterinas, ela fica em torno aí de 85 milímetros de mercúrio, tá? Aí você tem toda uma circulação normal. Quando você tem uma contração uterina, que você tem a sua intensidade, o que acontece? Você aumenta essa pressão. Então, veja só, eu tinha uma pressão intramiometrial de 10 milímetros de mercúrio, que vai para 120 milímetros de mercúrio. Eu aumentei 110 milímetros de mercúrio na minha pressão. Quanto a minha pressão intramniótica, ela estava em 10 milímetros de mercúrio, ela vai para 60. Eu aumentei 50 milímetros de mercúrio na minha pressão intramniótica, né? Quando eu falo das minhas artérias e veias uterinas, eu tinha 85 milímetros de mercúrio, que vai para 90. Eu aumento em 5 milímetros de mercúrio. Então, é um aumento grande. Só que este aumento, esses valores, ele ocorre dentro do quê? Dentro de uma contratilidade uterina fisiológica, tá? Adequada. Lembra que a gente não fala do termo normal, porque normal é desconceituado, né? Então, assim, se eu tenho uma contração uterina na sua frequência, na sua intensidade, dentro dos seus valores fisiológicos, dos seus valores adequados, o que acontece? Eu tenho um aumento na minha pressão, mas esse aumento está adequado. Então, esse aumento, ele diminui o fluxo. Como eu aumentei toda essa pressão, o fluxo sanguíneo ele diminui, consequentemente a oferta de O2. Então, se esse bebê ele tem reserva, ele vai lá e pega dessa reserva e não vai sentir nada. Se ele não tem reserva, se ele já tem uma insuficiência placentária, ele vai ter essa queda e vai desenhar a desaceleração tardia para nós. O que significa desaceleração tardia? O bebê ele tá falando o seguinte, olha, pessoal, presta atenção. Tá vindo uma contração aqui, tá diminuindo o meu fluxo, eu não tenho da onde tirar, tá? E eu não tô aguentando. Como eu não tenho reserva, quando vocês me tiram o que eu tenho, eu tento segurar, mas eu não aguento, eu vou lá e desacelero. Não tô dando conta disso, não. Então, ele tá mostrando pra você que a contração uterina não está permitindo com que ele dê conta. E assim, pessoal, lembra que eu falei pra vocês que o traçado cardiotocográfico, ele é o registro em tempo real da fisiologia fetal e contrátil. Então, ele mostra pra você o que tá acontecendo em tempo real com aquele bebê. Então, a gente precisa olhar e saber ler, interpretar. O bebê, ele fala com a gente. Eu falo sempre isso. O bebê está falando conosco através da cardiotocografia, tá? Quando você tem essa contração que diminui o fluxo sanguíneo, consequentemente o O2, nós vamos aumentar a pressão, nosso PO2, a pressão parcial nós vamos diminuir a pressão parcial de O2, tá? E nós vamos aumentar a pressão parcial de CO2. Isso vai gerar uma hipercapnia, que nada mais é do que o aumento do CO2. Nós vamos gerar uma estase circulatória, nós vamos gerar uma hipercapnia pelo aumento da pressão de CO2, uma hipoxemia pela diminuição da pressão do O2, tá? O que é hipoxemia? Diminuição de oxigênio na circulação sanguínea, no sangue, tá? E isso vai levar a uma acidose, tá? Transitória, uma isquemia transitória, até que essa contração cesse, diminua esses valores de pressão intramiometrial, na artéria, na veia uterina, intramniótica, e você volte a ter essa sua circulação normal, né, ou seja, adequada, e aí então você não tem mais a hipercapnia, a hipoxemia, não tem mais a estase circulatória e não tem acidose. Então, por isso que é importante a gente conseguir saber se esse bebê é um bebê que tem boa ou não reserva, tá? Porque se você tiver
uma ou outra desaceleração tardia, você consegue corrigir isso. Agora, se você tiver desacelerações tardias recorrentes, isso significa que esse bebê não está tolerando de forma alguma a contração uterina, tá? E aí, então, a gente precisa tomar cuidado, a gente precisa tomar condutas, nós vamos falar isso em outros vídeos, porque se você deixar isso se prolongar, você vem a desencadear o quê? Um sofrimento fetal agudo, que nós vamos falar sobre isso também em outros vídeos, tá? Então, lembrando que a desaceleração tardia, ela, ou também placentária, é a diminuição do fluxo útero-placentário. Nós temos toda essa ocorrência dentro do nosso espaço interviloso, tá? E aí nós precisamos cuidar muito bem dessa contração, ou seja, da sua intensidade contrátil, tá? Não adianta, gente, a gente ficar olhando só a frequência. Quer ver um exemplo? Nós temos aqui, ó, essa mulher tá com, 6 centímetros, ou seja, ela tá numa fase ativa agora, inicial, né? O Ministério da Saúde considera a fase ativa a partir de 5 centímetros, ele considerou agora, e a ACOG, ela considera a partir de 6 centímetros, ou seja, tá numa fase inicial, uma fase ativa inicial. E ela tem 5 contrações em 10 minutos. Tá ok, 5 contrações, tá com 6 centímetros, não tem nada de ok, tá? 6 centímetros não é pra ela ter 5 contrações. 6 centímetros não é para ela ter 4 contrações. 6 centímetros ela para estar em torno ali de 3 contrações em 10 minutos, tá? E outra coisa, a gente tem que ver a frequência. Às vezes eu tenho 3 contrações em 10 minutos, só que elas estão aí com 70 milímetros de mercúrio. É demais. O máximo aceitável é 50 milímetros e essa quantidade é lá no expulsivo. Ali, como é o início de fase ativa, seria adequado que ela tivesse o quê? Entre 30 a 40 milímetros de mercúrio, ou seja, ela tá entrando, né? A sua intensidade está ficando dentro da sua fisiologia agora. Só que nós vamos falar isso num vídeo, tá? Que a gente vai destinar à tocografia. E nós temos achados no mestrado que eu realizei importantíssimos em relação a isso. E essa intensidade contrátil, essa tocografia, ela vai influenciar diretamente na nossa cardiografia, que é aquela banda de cima onde faz os registros do bebê, onde a gente tem lá todos os registros das variáveis fetais, tá? Nós vamos falar sobre isso, mas guardem isso. Então não fiquem achando que, nossa, 5 contrações, 4 contrações tá ótimo. Não, não tá ótimo. Tudo vai depender do momento, do período clínico em que ela se encontra, tá? E a gente tem que fazer isso de uma maneira gradativa, de uma maneira fisiológica. Então a gente tem que tomar cuidado com a aminotomia, a gente tem que tomar cuidado com a ocitocina. Por quê? Porque elas podem desestabilizar essa tocografia, ou seja, essa parte contrátil, e isso vai influenciar na cardiografia, tá? Então guardem essas informações que a gente vai falar disso em próximos vídeos. E agora que fica a informação para vocês do quê? Do que é uma desaceleração tardia ou placentária, tá? Qual é a sua fisiologia, ou por que ela acontece depois da contração, né? O que acontece nesse espaço interviloso, quando a gente tem uma contração em seguida, a gente tem desacelerações, mostra que a gente tá com pouca reserva fetal. E aí eu pergunto pra vocês o seguinte, né? Você começa a ter desaceleração tardia, você começa a ter variabilidade comprimida, e aí as pessoas vêm com a hidratação. Põe ali, vamos hidratar. Hidratar por quê? Hidratar confere O2? Não há evidência científica sobre hidratação. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Para de ficar hidratando, colocando soro glicosado com mais não sei quantas ampola de glicose de 50%. Isso é absurdo. Não tem nenhuma comprovação científica sobre isso, né? Nós estamos falando de O2, nós estamos falando de oxigenação, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. E tem várias condutas que a gente toma, que a gente vai falar disso num outro vídeo, condutas que cabem à enfermeira obstetra a ser realizadas, tá? Cabe a essa profissional. Então, que fiquem para vocês todas essas informações sobre desaceleração tardia, para que vocês consigam começar a olhar e conseguir interpretar, entender sem dúvidas. Eu falo que as desacelerações não precisa ter dúvida, é só você entender de fisiologia. Você olha para o traçado cardiotocográfico e você lê a fisiologia em tempo real. Não é um bicho de 7 cabeças, mas para você olhar uma cardiotocografia e interpretar e tomar conduta, você precisa conhecer fisiologia.
ok? Então eu espero que essas informações tenham sido bastante valiosas e importantes aí para vocês, que façam diferença, tá? Peço para que vocês deixem um curtir de vocês aqui embaixo e num próximo vídeo a gente vem falando sobre a desaceleração variável do tipo spike, ok? Que é a desaceleração de curta duração. Então fica aí essas informações para vocês. Até o nosso próximo vídeo. Um grande beijo, um grande abraço da professora Ana Fração.